Eu sou Sérgio Pires, eu tenho 47 anos, eu sou ator, eu sou dramaturgo, trabalho como artista orientador, interajo com o audiovisual. É muito recente a minha consciência de ser um homem negro e de que o fato de ser um homem negro faz de mim um homem extremamente político, assim. Eu estou no corpo extremamente político. Eu orientei durante muitos anos, assim, eu tive muitos alunos. Quando um ex-aluno, ele vai para um festival de cinema preto no Canadá, só para diretores pretos, assim, e ele escreveu uma mensagem linda na rede social, dizendo que ele só conseguiu perseverar e que ele só conseguiu se profissionalizar no audiovisual porque o primeiro orientador dele, numa comunidade lá da cidade de Diadema, era um orientador negro. Quando eu dei aula para o Walter, eu não tinha consciência de que o meu corpo preto era um corpo tão político, assim, né? Tão representativo. Ele conseguia ver em mim essa possibilidade de futuro, né? Quando você tem consciência disso socialmente, quando você tem consciência disso na sociedade, aí você tem consciência do seu papel político de fato. A escola, ela é a nossa segunda instituição. E é na escola que corpos pretos descobrem aos poucos que são corpos diferenciados. E quando a gente vai adentrando na adolescência, assim, quando a gente vai adentrando no ensino médio, a gente percebe que a gente não tem as mesmas possibilidades que as pessoas brancas, assim, inclusive de aquisição financeira. A criança, ela só percebe o impacto do racismo quando ela sai do seio familiar. Quando ela sai do seio familiar, ela percebe que ela é negra, ela percebe que ela é diferente e ela percebe que ela não vai ter as mesmas oportunidades. É quando você percebe que você não pode ter o mesmo tênis, a mesma roupa, que você não pode estudar na mesma escola particular, que você não pode pleitear a mesma faculdade, assim, ou que você tem que trabalhar mais para continuar. Não que isso não aconteça com pessoas brancas, mas acontece muito mais com pessoas pretas. O fato de algumas instituições só estudarem autores homens e brancos, né, isso faz com que a gente coloque intuitivamente, como ponto de vista de prosperidade, de conhecimento, que a gente tenha como referência as pessoas brancas, assim. Eu acho que independente se a criança é negra ou se a criança é branca, assim, uma educação antirracista, ela tem que prever também que a gente admire pessoas negras, assim, que a gente admire intelectuais negros, que a gente admire políticos negros, que a gente admire... Não basta reconhecer o lugar, é importante que a gente perceba que a intelectualidade também existe em corpos pretos, assim, que desde a infância que a gente tenha acesso à nossa cultura, né? Que a gente tenha acesso às brincadeiras africanas, que a gente entenda que a África são vários países, que a gente tenha contato com a nossa ancestralidade, que a gente saia desse eurocentrismo, que a gente comungue também de produções de pessoas negras. Eu acredito que o primeiro passo com a educação antirracista é uma educação que preserve também a nossa cultura, assim, e que nos crie referências negras, assim. É muito importante que ao longo da nossa educação, que a gente aprenda a admirar autores negros, atores negros, profissionais negros, que a gente tenha como referência intelectuais negros, assim. Eu acho que a educação antirracista é essa educação que faz com que não só nós negros, mas com que brancos também comecem a admirar pessoas pretas. O fazer artístico, ele não tem só que inserir corpos negros. Eu acho que ele tem que ser representativo de um pensamento negro e representativo de uma cultura negra, assim. Então não basta ter apenas um ator ou um músico negro. É importante que esse ator e que esse músico negro, ele venha acompanhado do seu turbante, ele venha acompanhado do seu jeito de dançar, ele venha acompanhado do seu guia, ele possa vir acompanhado da sua fé. A nossa arte, ela não pode se basear na nossa realidade, porque a nossa realidade, ela é embranquecida. A nossa arte, ela precisa se basear naquilo que precisa ser dito e naquilo que precisa ser ouvido, assim. Ela tem que ser porta-voz de um pensamento. Se nós tivéssemos hoje um ensino afro potente nas escolas, daqui muitos anos nós teríamos uma ritualidade aceita, assim. Eu acredito que o maior impacto seja esse, quando a gente puder
circular com a mesma liberdade que um corpo branco. Assim, quando a gente puder estar com os nossos turbantes, com os nossos tecidos africanos, com as nossas músicas, com a nossa ancestralidade, sem que isso cause um estranhamento, assim. Mas quando isso provocar admiração. Toda vez que a gente fala sobre a importância de uma educação antirracista, de uma sociedade antirracista, assim, as pessoas tendem a pensar que nós queremos vingança diante dos corpos brancos. Não é assim que eu vejo, não é assim que eu vejo o movimento, a importância do movimento negro e a importância de uma educação antirracista. O que nós queremos é reconciliação. É reconciliação de nós com a nossa própria cultura e reconciliação dos corpos brancos também com a nossa cultura.